Bem-vindos ao Entre Nós, um programa de dicas imperdíveis aqui, na Rádio Web Mackenzie. As mais recentes notícias universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Oi pessoal, eu sou a Clara Jamelaro e hoje é quinta-feira, 10 de abril de 2025 e sejam muito bem-vindos ao programa Entre Nós na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou a Gabriela Santos e eu vou apresentar o programa hoje com a Clara e a gente vai falar um pouquinho sobre o reconhecimento e de como colocar a sua marca para o mundo, né? E eu não tenho dúvidas que todo mundo tem curiosidade desse assunto e que é uma oportunidade para que a gente consiga ter um grande aprendizado. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. A moda encontrou a comunicação. A nova coleção Comunica Mac 2025.1 chegou misturando estilo, identidade e exclusividade. E se você quer garantir o look da vez, é melhor correr, porque o tempo está passando e a pré-venda já começou. Isso mesmo, a coleção traz top como dupla face, shorts, baby doll, moletom, camisa, eco bag e caneca com tirante, todos na cor off-white. A pré-venda vai até o dia 21 de abril e é feita apenas sobre encomenda. Então já corre para o site da plataforma Black Tag ou compre com um vendedor oficial do Dacan, mas lembre-se que é feito apenas sobre medida. Nessa sexta-feira, 12 de abril, às 10 horas, o DCE Mackenzie vai realizar uma ação solidária de Páscoa na sede deles. A ideia é arrecadar fundos para 2 casas de acolhimento na Zona Leste de São Paulo, que atendem crianças e adolescentes. E, pessoal, eles estão aceitando doações de ovos de Páscoa ou contribuições em dinheiro. Os valores dos ovos vão até R$ 25. A lista de voluntários já está fechada, mas quem quiser participar de ações futuras é só entrar no grupo do DCE Social ou mandar uma DM para o @DCE Mackenzie. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Quem não quer deixar sua marca registrada no que ama fazer? Imagina só deixar a sua marca eternizada e hoje vamos tirar todas as dúvidas de como fazer isso com Paulo Moretti. Seja muito bem-vindo, Paulo. Conta pra gente um pouco sobre você e o que torna você diferente para ajudar os alunos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de vocês para estar aqui, batendo esse papo, né, sobre um tema que eu sou apaixonado, né, marca pessoal. Né. Bom, podia falar quando você fala o que me torna único, é o meu jeitinho, né? Mas vamos lá. Eu acho que o que me torna único é ser um apaixonado por pessoas, por desenvolver pessoas, e isso me levou a minha segunda paixão, a minha segunda profissão, que é trabalhar com personal branding, gestão de marcas pessoais, e ter desenvolvido um trabalho único até o momento no mundo. Legal. E, Paulo, existe algum passo a passo que a gente possa seguir para construir a nossa imagem pessoal? Bom, vamos lá. Tem, com certeza, o passo a passo. Ele acaba... Não tem uma receita de bolo, vamos dizer assim, né? Porque somos seres únicos, então cada um tem o seu caminho. Mas sim, a gente precisa ter alguns pontos de atenção, que a gente precisa começar a pensar. Primeiro, trabalhar o autoconhecimento. E quando eu falo autoconhecimento, não é aquela coisa do vamos sentar e abraçar a árvore, não é nada disso. Espiritual. É bacana, para quem gosta, tá ok e tal, do lado espiritual também, mas a gente está falando aqui do autoconhecimento, de entender realmente uma frasezinha que é ridícula num primeiro momento, mas ela é mega importante, faz muita gente pensar, que é o quem é você? E aí, quando você faz essa pergunta, um monte de gente pira, porque não tem... Mas como assim? Você quer saber quem sou eu no pessoal, no profissional? Somos um ser único que conecta esses dois momentos. Então, o início de tudo, autoconhecimento, entender
como você é visto pelas pessoas, o que a gente trata de imagem percebida, imagem projetada, fazer essa conexão, entender com quem você quer falar, o seu público-alvo, para que a sua comunicação seja assertiva, né, e atinja as necessidades daquela pessoa que você quer, enfim, vender o seu produto, promover a sua imagem, né, a sua marca pessoal. E qual você acha que são as variáveis que mais atrapalham nessa questão de criar uma marca pessoal? Putz, tem muita coisa, já são aí 15 anos vendo muita coisa acontecer no mercado, tá? Mas eu acho que a variável que eu traria mais é que a gente tem um problema sério de olhar para o outro e querer fazer o que o outro está fazendo. Então, tá dando certo para você. Agora eu vou fazer igual ela tá fazendo. O marketing dela tá bacana. Então, eu vou fazer igualzinho ela. Só que funciona para você, porque tá baseado na sua verdade, nos seus valores, no que você quer como estratégia. E aí, o que acontece? Eu quero fazer igualzinho, eu vou copiar. Aí, deu ruim. Poxa, não deu certo. Por quê? Porque não está firmado em mim. Então, um problema, eu diria, uma variável aí, é você não ter esse entendimento de olhar para o outro e falar, legal, ficou bacana isso que ela faz, como eu posso trazer isso para o meu mundo? Como eu posso trazer isso para a minha marca e fazer com que isso funcione dentro da minha estratégia? Né? Acho que esse é um ponto. Uma outra variável que eu vejo acontecer muito, e aí a gente está falando já da comunicação para fora, eu preciso estar em todo lugar. Então, vou estar, vamos lá, estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou no TikTok, estou no Facebook, estou aqui, estou no YouTube. E aí você não consegue fazer tudo. Você não tem braço para fazer tudo, a não ser que você tenha uma agência, né, contratada de marketing digital para te dar todo um apoio. Mesmo assim, vai depender muito de você a geração de conteúdo. Então, é você ter clareza da onde você precisa estar. Ou melhor, aonde está o teu público. Sim. Tá? Então, acho que essas seriam as principais variantes aí para a gente começar a direcionar o trabalho de marca pessoal. Legal, e você falou que você tem 15 anos de carreira já no personal branding, e eu quero saber como que foi quando você começou a trabalhar com isso, e se teve algum momento, tipo, decisivo para você nessa trajetória. Vamos lá, são 32 anos na área de publicidade. Uhum. Eu comecei, né, eu me formei em publicidade, e 15 anos atrás, num momento ali, meio de, eu falo de entre safra da minha agência de publicidade, eu acabei, um estagiário meu virou e falou, né, que a gente estava discutindo a dificuldade, estava meio parado. Eu lembro que a minha esposa falou, poxa, mas não tem nenhum curso que você possa fazer para melhorar, né, para dar um outro rumo? Eu falei, acho que não, eu querendo economizar dinheiro, ela querendo que eu gastasse, né? Aí esse estagiário falou assim para gente, não, olha, tem um professor meu no Mackenzie, inclusive, na época, ele era da área de design, e que fala de um negócio novo, um tal de branding aí e tal, não sei o quê. Falei, pá, legal. Né? Eu fui ver o que era, eu falei, não vou cair de cabeça numa pós, alguma coisa assim, mas eu fui ver e eu me deparei com um curso numa outra instituição, um curso rápido, né, de 3 noites para entender. Pô, eu falei, legal, gostei disso, achei interessante. Aí começou minha trajetória com o branding, né? E aí eu fui fazer uma pós em branding. Nessa pós em branding, eu sou muito inquieto e aí eu comecei a pesquisar algumas coisas para o final dessa pós, isso 2011, né? E eu já tinha escrito um livro até então, que era o Marketing Também Veste Branco, que era para profissionais da área da saúde. Eu falei, caramba, se a gente tem um marketing para o corporativo e tem um marketing pessoal, eu estou fazendo branding, deixa eu dar uma olhada no branding pessoal ou no personal branding, né? E aí comecei a pesquisar muita coisa lá fora, já se falava desde 2008 e 2009. E aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas falando sobre isso. E aí eu meio que indignado, eu lembro que eu fiz uma apresentação para o coordenador da minha pós, e falei, não, porque isso aqui, não, e ele só olhando, tá? Eu falei, faz sentido. E aí começou a minha trajetória, porque ele pegou e ele me instigou, e ele falou assim, olha, eu tenho um desafio para você. Uhum. Eu quero que você monte um curso de personal branding para ser um módulo no nosso próximo MBA aqui. Eu falei, pô, você tá de sacanagem comigo. Ele falou, não, é verdade, quero. E aí
eu fiz todo um trabalho de pesquisa de como a gente constrói uma marca corporativa e fiz um paralelo para a marca pessoal. Então aí começa a minha história com personal branding, né? E essa história ela vem se desenvolvendo e aí junto a isso surgiu um método científico agora, né? Mas existe um método de trabalho, alguns livros já nessa área, mas eu me apaixonei. Então eu falo que hoje 95% do meu trabalho hoje, no dia a dia, é trabalhar com gestão de marcas pessoais, enfim, com executivos e tudo mais. E aí você me fez a pergunta, né? Onde que deu essa virada aqui? Esse start. Né? Esse start foi... quando eu comecei a trabalhar, eu, logicamente, estava dentro de uma universidade, então, quando me perguntavam, tá, marca pessoal, eu falei, pô, é para todo mundo. E é para todo mundo. Né? Só que o mercado, a gente tem, às vezes, que nichar algumas coisas. E aí eu comecei a entender o meu perfil, o público que eu queria atender. E aí começaram, né, alguns movimentos. Eu comecei a ser convidado a algumas instituições de ensino me chamarem para dar esse curso. Aí eu comecei a montar um workshop de final de semana na minha empresa para diversos profissionais. E aí eu comecei a perceber que o mercado começou a me levar muito para o mundo corporativo, né? Exatamente para executivos e executivas, que a gente chama de C-level, já diretoria e tal. Eu falei, opa, legal. E, obviamente, o mercado começou a ficar sobrecarregado, como diversas profissões, né? De profissionais falando bem e mal, né, do assunto. Aqueles profissionais que leem um livro e já se intitulam experts. Né? Todo mundo tem que começar? Todo mundo tem que começar, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente nessa área, porque a gente está ali, independente do profissional e do momento que ele esteja, a gente está lidando com sonhos, com carreiras, né, futuro da pessoa. Então, se você fizer uma coisa errada ali, você está destruindo talvez a pessoa. Então, eu falei, pô, legal. Eu comecei a ver que esse caminho começou a me levar para esse público. E aí, em 2022, eu tive um contato pelo LinkedIn com um mega executivo brasileiro chamado Ricardo Bellino. Esse cara, ele hoje é um grande amigo meu, mas ele, para vocês terem ideia, ele se considera, né, um deal maker. É um cara que ele vê negócio em tudo e faz negócio com tudo. Ele foi sócio do Donald Trump. Ele trouxe a Elite Models para o Brasil. Ele convenceu, na época, o John Casablanca a trazer Elite Models para o Brasil. Então, assim, um cara mega. E aí ele tinha sido entrevistado por um jornalista no LinkedIn lá. E a matéria falava que ele era o primeiro brasileiro a fazer o valuation da sua marca pessoal, algo que ninguém tinha feito. Ele deu um valor financeiro para a marca. Enfim. E a gente marcou de bater um papo e aí eu comecei a cada vez mais ser introduzido nesse mercado corporativo. E em 2023, eu fui convidado a participar de um grupo de C-Levels, com mais ou menos 1.500 executivos de grandes empresas. E aí eu entendi que a virada era essa. Eu sabia já o que eu queria profissionalmente, né? Eu trabalho ainda com publicidade, na criação, tudo, mas nesse mundo eu acabei indo para esse mercado. Então, essa acho que foi a grande virada de entender o público que a minha marca se conectava. E como é que você acha que essa construção pessoal, essa imagem pessoal, pode impactar assim para a carreira das pessoas? Tudo. Impacta em tudo. Quando você tem clareza, é como você entrar na faculdade, né? Com vocês aqui, né? Em momentos um pouco diferentes do estágio universitário, né? Mas a hora que deu o start, eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero ser jornalista, eu vou fazer uma faculdade que nem eu, de publicidade e tudo mais. A marca é a mesma coisa. Né? O momento que você começa a viver, você já tem a marca. Você vai construindo essa marca com o passar do tempo. Então, o momento, assim, você está construindo a todo momento essa marca e ela é necessária para você, desde o teu início agora até o teu final de carreira, quando você se aposentar. Essa importância, ela existe e é imprescindível você estar trabalhando ela a todo momento, entendendo para que caminho você quer e como que você quer atuar
no mercado, como você quer ser visto, não é? Dentro da tua área. Eu falo que marca pessoal, o trabalho de marca pessoal estratégico, né, o personal brand, que é essa estratégia, você não se torna neurótico, mas tudo tem que ter um porquê. Né? Tudo que você vai fazer tem que estar alinhado com o teu projeto de vida profissional, teu projeto de carreira, né, e como você vai posicionar essa marca para o mercado. Legal. E assim, quais são os primeiros passos para você, para quando a pessoa quer desenvolver a marca pessoal? Bom, os passos, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é ela entender para onde ela quer ir. Tá? Eu quero trabalhar numa empresa e tocar minha vida como um profissional dentro da empresa. Eu quero tocar o meu negócio, eu quero ser palestrante, eu quero ser mentor, quero ser escritor. Enfim, né? Dentro da sua área de atuação. O primeiro passo é você ter essa clareza da onde você quer ir, né? O que você quer fazer com a tua marca. Por quê? Porque as estratégias vão ser montadas em cima disso. Então, o primeiro passo, você entende isso para depois começar a ver como esse mercado que você quer estar, ele se movimenta, vamos dizer assim, né? O que vai te trazer no destaque? Eu posso, para deixar, acho que mais claro, eu vou trazer o meu exemplo, tá? A hora que eu entrei no mercado de personal branding, já existiam vários profissionais, tá? Eu falei, bom, legal, gostei, eu quero isso, eu vou trabalhar com isso, beleza, eu quero ser mediano, eu quero estar como todo mundo ali, eu quero me destacar. Não, eu quero me destacar, eu quero ser referência. Tanto que o meu posicionamento é ser referência internacional em personal branding. Então, como eu comecei a ver a estratégia, eu comecei a falar, bom, o que ninguém faz? Até então, livros. Ninguém estava escrevendo, não tinha pouco conteúdo sobre isso aqui. Comecei a fazer. Escrevi livros. O que eu posso fazer mais? Poxa, eu tenho um método. Eu vou começar, então, a divulgar esse método. E como eu posso destacar? Puxa, se eu conseguisse validar isso de alguma forma. E aí eu fui atrás, fui construindo. Aí você vai entendendo o público que vai trabalhar. Né? Então, eu quero trabalhar, a minha comunicação tem que ser alinhada com esse público. Então, os passos, eles vão acontecendo, os movimentos, eles vão acontecendo conforme você entende aonde você quer chegar. O que eu fiz depois disso? Busquei grupos que trabalhavam, de profissionais que trabalhavam nessa área, me conectei com aqueles mais relevantes. Isso via LinkedIn, via eventos que aconteciam. Obviamente, o que aconteceu? Gerei conexões internacionais. Então, hoje, as grandes referências em personal branding no mundo, né, por exemplo, como William Arruda, americano, Peter Montoya, Nancy Velasquez, Guilherme Recolón, Espanha, México, enfim, são pessoas que são meus amigos, que eu conheço e que eu troco informações e que eu vejo como referência e que me vem como referência. Automaticamente você é convidado para eventos, né, e isso tudo vai criando esse passo a passo para você trilhar o caminho e, como eu gosto de falar, trazer o holofote para cima de você. Né? E, por exemplo, tipo, a gente que é jornalista, acho que o personal brand serviria... Porque a maioria dos jornalistas trabalham em veículos ou acabam, tipo, sendo limitados à redação. E se um jornalista, tipo, quer fazer um personal branding, tipo, pegar alguma colunista, tipo a Mônica Bergamo, fazer o personal branding dela, ia ser nesse caminho de como ela se divulga como jornalista? Sim, o que ela quer. Por exemplo, você colocou na questão dos jornalistas. Independente de você trabalhar para uma empresa, né? Enfim, ou por conta própria, você vai fazer o seu branding. Né? Você tem que ser percebida como a melhor opção. Com aquela... quando eu falar em jornalismo com foco em economia. Ana Clara. Clara, né? Ana Clara. Ana Clara. Quando eu falo em jornalismo conectado, sei lá, a gente estava conversando sobre esportes, né? Pô, a Gabi, né? Eu começo a fazer essa relação. Vira referência, né? Você vira referência. Então, o meu trabalho, seja ele interno ou externo, é essa construção. E como que você vai fazer isso na parte de estratégia? Muito provavelmente gerando conteúdos relevantes, né? Materiais que vão gerar divulgação, compartilhamento, que vão gerar convites para você participar de podcasts, palestras, para você participar de mesas redondas, debates,
né? Assinar colunas, reportagens. Então, tudo isso é um processo construtivo para você chegar, né? Para você gerar exatamente a credibilidade que é a reputação. Eu falo que a gente tem, eu trago até isso no meu processo, você tem que começar pelo autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu gero confiança para mim e para o outro. Essa confiança, ela vai começar a trazer um valor, né? Criar uma reputação das pessoas, né? Referente à minha marca. Essa reputação é aquela, nossa, tem uma pessoa que fala bem sobre aquele tema, assim, ele chama marca pessoal, o Paulo Moretti e tal. Passado um tempo, essa reputação ela se torna valor, do tipo, você está conversando com alguém e, nossa, eu estou precisando fazer um trabalho, né, do meu marketing pessoal. Pô, olha, tem um cara assim, o Paulo Moretti, tal, ele tem um curso assim, ele dá uma assessoria, tal, é muito bacana, eu fiz. Isso já gerou valor. Grava na memória, né? As pessoas vão... E o que é o topo, que eu falo que é o Olimpo, é quando a gente chega no reconhecimento de marca, que é o awareness, que é exatamente o quê? Quando lembra da tua área de atuação, o teu nome é o primeiro que vem. Então, isso é fantástico. Então, o trabalho, por isso que eu falo que é um trabalho contínuo. Não dá para você... criei, montei, apliquei e até logo. Não, você tem que estar trabalhando constantemente para essa construção, para não ser esquecido, né? Acho que é muito aquela coisa, né? Pensa no jornalista William Bonner. Tipo, a pessoa já tem a marca, né? Exatamente. E você já comentou um pouco, assim, né, de quais são os erros, mas tem alguns erros, assim, cruciais que as pessoas mais cometem ao tentar fazer esse personal? Tem. A gente já falou um pouco, né? Aquela coisa do olhar o outro e tentar fazer igual e não usar como benchmarking, que a gente fala, né? No caso. Mas a gente comentou de estar nas redes erradas. O que acontece muito com algumas pessoas, não é errado você contratar, pelo contrário, é essencial você contratar, dentro do momento que você possa, uma agência de marketing digital, tá? Para trabalhar as tuas redes. O problema que acontece muito hoje é que a gente está pasteurizando o mercado. Então, do tipo assim, tá dando certo fazer dancinha, não sei o quê, então você vai ter que fazer dancinha. Caramba, isso não está alinhado com a minha marca. Então, um erro que acontece muito é você não ter a tua estratégia de marca pessoal definida, posicionamento, saber seus valores, seus diferenciais, entender qual é o teu propósito e os teus objetivos. Automaticamente, você vai querer fazer um marketing pronto. E não dá. São duas coisas diferentes que tem que andar juntas, né? Eu brinco assim, aquilo que eu sou como marca, o meu marketing tem que comunicar. E esse gap tem que ser o menor possível. E o que acontece quando a gente não faz a gestão e terceiriza essa gestão, e aí está um erro, você terceirizar para o outro, mas não acompanhar aquilo que está sendo feito para saber se realmente é esse caminho que eu tenho que ir, é esse público, é dessa forma. Isso é um grande problema. Construir algo que você não é, tá? Um personagem. As pessoas falam muito em você precisa construir a persona ali, né? Você tem que ter ali a tua persona definida. Sim, mas ela tem que estar baseada em quem você realmente é, que aí vem o autoconhecimento também. Então, eu construir um personagem, e a gente vê muito isso, quem já se conectou, já viu presencialmente um artista, um esportista, enfim, alguém famoso, e já rolou aquela história do nossa, mas na TV é tão bacana e aqui, nossa, tão arrogante. Ou não, nossa, realmente aquilo que eu vi na TV é no presencial. É exatamente isso. A pessoa às vezes constrói no lado negativo, ela constrói ali uma imagem linda nas redes sociais, enfim, para o público, mas na verdade ela não sustenta aquilo. Então esse eu acho que é um dos maiores erros e ele vem baseado também no autoconhecimento da pessoa. E você falou justamente disso, da pessoa ser uma coisa na mídia e outra no off, né? Isso me lembrou muito a questão de assessoria de imprensa que a gente tem em jornalismo, que é você lidar com gestão de crise, trabalhar a imagem de... É que a assessoria é mais para empresas maiores e pessoas também. E aí, por exemplo, uma pessoa tem esse momento de crise, ela consegue recomeçar, refazer o personal branding dela? Realinhar. Porque se ele foi construído de forma correta, problemas a gente vai ter. Né? Acho que todo mundo, um momento ou outro, vai passar por uma crise, né? Vamos dizer assim, mas eu falo que ela pode arranhar, estragar ou construir, tá? A tua marca. E a gente tem que tomar esse cuidado. Então, assim, transparência, autenticidade,
na reconstrução. Então, pô, sei lá, vacilei, errei, você vai ter que vir a público e vai ter que se retratar dentro dos valores que você tem. Então, poxa, dá para reconstruir? Dá, sem problema nenhum. Contanto que a pessoa queira fazer também, tá? Porque geralmente fazer a gestão de crise não é tão simples e você tem que estar de coração aberto, porque você vai ter que se expor em algum momento, você vai ter que mostrar alguma vulnerabilidade, fragilidades, vai ter que mostrar ali o erro, né? Mas se isso tiver tranquilo e for uma verdade para você, fácil, você consegue fazer um movimento, demora um pouco, obviamente, para você reconstruir a credibilidade dependendo do ocorrido, tá? Mas sim, é possível totalmente sem você perder a tua essência. Legal. E assim, a gente fala bastante, né, da gente criar uma marca, né? E é importante a consistência, né, da nossa marca o tempo todo. Então, assim, qual que é o papel dessa consistência e de você se manter bem, assim, da sua marca? Vamos lá, consistência. Consistência é tudo. Se eu falo para vocês que, para mim, ela está baseada em valores e crenças, né? Mas se eu falo para você que honestidade, para mim, é importante, né? Isso vai ter que trilhar o meu caminho, certo? Para eu ter essa consistência e principalmente em todos os pontos de contato da marca, online e offline. Para quê? Para que não haja depois um problema de crise para a gente gerir aí. Não, mas a pessoa disse que era assim e agora está aí, está metida numa falcatrua e honestidade para ela era importante, né? Por exemplo, isso está muito ligado à imagem percebida e projetada, que é uma parte que eu faço do meu trabalho, onde a gente identifica algumas palavras vindas de fora e da gente, e a gente cruza isso e ela gera alguns pontos de comunicação. Por exemplo, para mim, confiança, determinação, competência e sorridente. Essas são as palavras que de imagem percebida que me definem, tá? Então, se você pegar toda a minha comunicação nas redes, por exemplo, ou presencialmente, você vai ver que tem temas que eu vou trazer com profundidade, com foco, que vai trazer essa determinação, a confiança, principalmente para o público que eu trabalho. Isso é muito importante, tá? E o sorridente, porque é um lado meu. Então, é o lado mais italianado, é que eu brinco, eu faço uma piadinha. Até humaniza, né, a pessoa. Humaniza, porque não dá para você robotizar a coisa. Somos seres humanos, né? Parece que não, mas muita gente, mas é bem por aí. Então, eu tenho que trazer esse lado humano. E hoje, isso é uma coisa que está faltando muito nas redes, principalmente. Então, existem aí estudos, uma série de coisas, mas assim, inclusive eu publiquei um artigo essa semana falando do narcisismo digital, que é exatamente isso. As pessoas estão construindo algo que não se sustenta, né? Todo mundo no lindo, não tem problema, todo mundo viaja, tem tudo nas redes, só que não. Então, quando você, e isso eu trago muito para os meus clientes, quando você traz a humanização, a transparência, a coerência para a conversa, é isso que as pessoas querem. Se você pegar a maioria dos executivos que eu atendo, se você pegar o LinkedIn, geralmente deles, tá pouco humanizado, tá muito robotizado no seguinte, assim, eu vou trazer o que é da minha profissão, da minha empresa, tarará, mas as pessoas querem saber você, como que você vê isso, como que você se posiciona a respeito disso, tá? É vulnerabilidade? De certa forma, sim, mas se ele é consistente para você, mesmo que apareça um hater, que apareça uma contraposição àquela informação, você vai saber tirar de letra, porque faz parte do teu jeito, do teu DNA, entendeu? Sim. Então, é muito importante trabalhar isso. E acho que a vulnerabilidade ajuda a mostrar até uma consistência que a pessoa consegue expressar o lado mais sensível dela. Acho que isso mostra quanto a pessoa está envolvida ali. E você falou de redes sociais. Que dica que você daria para quem quer usar redes sociais como a estratégia para mostrar mais sobre ela de fato? Eu acho que, bom, independente da área que você tá e do cargo que você esteja também, né? Eu acho que, eu gosto muito, eu trago isso para os meus clientes, que é essa mistura do profissional ao pessoal, tá? Então,
uma coisa que a gente já falou, mas eu acho que é legal frisar, primeiro é você ter clareza de qual é a rede que você tem que atuar. Né? Não são todas, por exemplo, que você tem que estar obrigatoriamente. Dependendo da tua profissão, sim. Tá? Mas eu acho que o primeiro passo é você ter a consistência, como a gente já falou, do conteúdo que você quer trazer. Então vamos lá, isso é da área de vocês, né? Quais são as pautas? Qual a linha editorial que eu quero trazer? Que conecta com a minha marca, que vai trazer relevância para a minha marca, que vai dar visibilidade, né? Construir uma reputação. Então eu vou falar de liderança, eu vou falar de, sei lá, da importância da marca pessoal, eu vou eleger 2, 3 temas. E eu vou trazer esse conteúdo e fazer as conexões com as necessidades do meu cliente final. Das pessoas que vão se conectar com a minha marca. Então, eu acho que você entender essa dinâmica e trabalhar essas pautas em cima dessas necessidades é muito importante. Humaniza demais, porque eu trabalho muito isso. Assim, eu quero trazer, eu quero falar, eu me posiciono dessa forma. Os meus textos sempre começam... Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre começo meus textos assim, que é exatamente para gerar essa conexão emocional. Hoje, eu falo que nós estamos num mercado comoditizado. Ou seja, a gente está entregando mais do mesmo para o mercado, currículos iguais. Currículo é ruim? Não, pelo contrário. A gente precisa estar indo lifelong learning, estudando, aprendendo a todo momento. Só que a gente precisa ir para um segundo passo, que eu falo, que é exatamente você gerar conexões emocionais, que é o que está faltando hoje. Né? As conexões estão muito frias. E as pessoas, quando você humaniza e faz essa conexão, acabou. As pessoas são teus admiradores, são teus seguidores, são aqueles que vão propagar a tua marca para o mercado. Eu já tive casos que aconteceram comigo e com clientes de terceiros estarem conversando e falar, poxa, eu tenho uma pessoa para te indicar que trabalha com isso, que vai ser legal para você. Ou seja, são os seus embaixadores de marca. Então, quando você faz um trabalho coerente, alinhado e estratégico, você não só se promove, mas as outras pessoas também te promovem para o mercado. E assim, para o pessoal que está na faculdade, né? Como começar essa marca pessoal, mesmo não tendo experiência no trabalho? Boa, é o que eu falei, né? A marca ela começa desde que a gente nasce lá, né? Mas, vamos lá. Por exemplo, hoje aqui, eu estou aqui por um convite de vocês, mas especialmente do Davi, né? Que conversou comigo e me convidou para estar aqui. E que ele é filho de um amigo e conheci ele hoje aqui. Ele estava contando, ele está começando aqui na faculdade. É o primeiro semestre dele. E ele já está engajado aqui com vocês. Então, olha aí. Ele já começou a fazer a marca dele. Como? Né? Gerando possibilidades, estando disponível para entrar nos projetos, atuando de forma... tudo bem, nesse momento aqui ele não está aqui com a gente, mas ele está no backstage da história, né? Convidando pessoas que ele achou interessante trazer para contexto, para poder trazer para bater papo. Eu acho que você começa a tua vida profissional na faculdade, exatamente se mostrando como... Não é aquele, como a gente falava antigamente, né? O CDF, né? Aquela galera nerd que não, eu tenho que... Não é que você tem que fazer porque você tem que fazer. Qual é o propósito disso? Poxa, eu vou fazer porque eu gosto, porque isso vai me dar conhecimento, know-how para mais lá na frente. A hora que eu for para o mercado, né, realmente me jogar no mercado, eu já tenho uma experiência de trabalhar com isso. Eu conheço não só, de repente, né, a parte de apresentar, mas eu conheço também como fazer toda a parte de edição, né, falando de jornalismo, ou, no caso, por exemplo, a publicidade. Pô, você vai fazer um trabalho aqui... Eu, por exemplo, na minha época de faculdade, trazendo esse exemplo, algo que já hoje não se faz, pelos computadores já não se precisa mais, mas antigamente a gente tinha um aparelho que chamava aerógrafo. Era uma caneta com ar e tinta. E você fazia ilustrações para gerar as campanhas. Hoje a gente faz tudo no computador, então só para vocês terem uma ideia de quanto tempo eu tenho. Mas vamos lá. Na faculdade eu fui fazer um curso disso. Não se falava muito sobre isso, eu fui fazer um curso. Conclusão, os trabalhos que tinham que ser apresentados na faculdade, eu fazia, e eu fazia para alguns amigos.
E aí, quando chegava na hora do professor chamar para dar, enfim, como que eu poderia, as explicações, enfim, dele, né, do que ele achava que estava legal, que não estava bacana, ele chamava para o meu trabalho, e o dos outros, ele me chamava também, porque ele sabia que tinha sido eu. Uhum. Então, ali tinha uma marca minha. Isso trouxe o quê? Uma visibilidade, que me gerou possibilidades de estágio, que me deu todo um aporte de conhecimento para quando eu terminei a faculdade em si, eu optei por abrir o meu próprio negócio. Entendeu? Então, acho que gerar conteúdo, buscar, aprender, o que conecta, né? Não é simplesmente, estou fazendo jornalismo, ponto, vou ficar aqui até receber o meu certificado e aí eu vou para o mercado. Não, é conhecer como vocês estão fazendo aqui, por exemplo, participando, né, desse projeto de vocês aqui. Né? Então, eu acho que é isso, é gerar conteúdo, estar disponível para aprender, absorver e mostrar a tua cara para o mercado. É isso. Legal. E agora sim, para fechar, infelizmente, se você pudesse resumir o segredo de uma marca pessoal forte em uma frase, qual seria? Segredo de uma marca pessoal forte. Bem-sucedida, talvez? Bem-sucedida? Na verdade, numa frase. Palavra, talvez? Não, acho que uma frase a gente poderia falar que seria... Parece até meio bíblico o negócio, mas né, e filosófico, mas conheça a você mesmo. Eu tenho certeza. É a base de tudo. A partir do momento que você se conhece, você tem clareza de quem você é, do que você quer, daquilo que te move, e aí você consegue montar a tua estratégia. Uhum. E essa estratégia vai te levar aonde você deseja. No teu negócio, na tua profissão, né? Trabalhando para alguém, mas construindo aquela imagem que a gente falou de ser referência naquilo que você faz. Todo mundo quer, almeja como profissional, ser reconhecido. Isso não tem a dúvida. Né? Só que o mercado está abarrotado de gente. Né? Quantas pessoas com vocês estão se formando aí em breve? Uhum. Né? Aqui. E as outras universidades? E o mercado, então, e aí como concorrer com essa galera toda e falar, opa, eu sou a melhor opção. Tá? Então, é você ter toda essa clareza e, como a gente já falou várias vezes aqui, estratégia. Saber aonde eu estou, aonde eu quero chegar e o que essas pessoas que estão lá na frente, que precisam do meu trabalho, elas esperam e elas querem. A hora que você entende isso, o caminho fica muito mais fácil. Não vai ter os problemas, vão ter os ajustes de rota, mas você tem clareza do que você quer fazer e onde você vai chegar. Legal, e não perder o foco também, né? De jeito nenhum. Foco, propósito. Enfim, foi um papo muito legal, gostei muito. Acho que eu, como futura jornalista, gostei muito de conhecer essa área da publicidade, que eu acho que o jornalismo e a publicidade estão andando muito juntos. Me lembrou muito a questão de assessoria de imprensa também. Sim. Então, foi bem legal. E, enfim, você queria saber se você tem, alguma dica de livro, série, que tenha a ver com esse mundo publicitário para indicar pra gente? Bom, livros a gente tem alguns, né? Depois, inclusive, eu tenho no meu site também lá, mas tem um dos livros mais conhecidos, que é um dos primeiros, que é o do Arthur Bender, sobre marca pessoal. Tá? Tem o You, quando marca e marketing o pessoal se conectam. Esse é um livro também bacana. Cara, tem... É que a gente entra num mundo um pouco mais espiritualizado, tá? Mas eu acho que uma série que mostra bastante essa questão da marca pessoal, que para mim é uma correlação, inclusive, do próximo livro que eu vou lançar, é o The Chosen. Eu acho que a gente vai ver ali, não foca na questão, não é focar no religioso em si, mas na marca Jesus. Ali tem foco,
ali tem estratégia, ali tem posicionamento, valores, missão, visão. Tem tudo que uma marca pessoal precisa trabalhar, está descrito ali naquele processo todo. Então, quem quiser assistir ou já assistiu, reassista com um olhar nessa coisa de como construir uma marca. Publicitário. Que legal. Nunca tinha pensado É, nisso. não tinha pensado nisso. Você entendeu? É por isso que eu falo, às vezes a gente tem uma visão um pouco, né, mais fechada por um tema. Por isso que eu falei, olhem também com esse outro olhar. Tanto que, só aproveitando só para um spoiler, mas para comentar o quanto isso é importante, meu próximo livro que entrou agora para a editora, que deve sair no segundo semestre, chama A Marca Pessoal que Mudou a História. Eu faço um paralelo do todo o meu processo, a minha metodologia cientificamente comprovada e a vida de Jesus. Então, o que eu faço? Vou falar sobre valores para o mundo corporativo, para os profissionais. Então valor é isso, a gente faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Aí como Jesus fazia. Tá? E eu mostro isso em cima de um versículo bíblico ali para comprovar que a coisa funciona e está tudo conectado. Por isso que eu falo, olhem com outra visão para esse seriado, para essa série, porque ele vai ensinar muita coisa sobre gestão de marca pessoal. Que legal. E bom, a gente agradece novamente pela conversa e por ter separado esse tempo para poder conversar com a gente, compartilhar suas vivências e com os ouvintes que vão ouvir o podcast. E, enfim, obrigada. Imagina, eu que agradeço vocês pelo convite, por estar aqui batendo esse papo. Espero ter ajudado um pouco, né, incomodado um pouco para que vocês trabalhem a marca de vocês aí. E o que precisarem de mim, estou super à disposição aqui, é só me chamar. Muito obrigada. Infelizmente, o programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de encerrarmos, a gente quer agradecer todos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo. E não esqueçam também de nos acompanhar nas redes sociais, @MarcaEntreNós, no Insta, no TikTok e no Spotify também. Isso mesmo, agora a gente tem Spotify, a gente está publicando todas as nossas entrevistas lá. E é isso, obrigada. Tchau, tchau.